E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma explicação de slides, a explicação das aulas que nós tivemos em sala de aula, das aulas dos módulos 29 e 30, e nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a organização do continente europeu no período pós-Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, para isso nós vamos fazer uma retrospectiva histórica para entender como que era o continente europeu até o contexto da guerra. Tá? Bom, é importante a gente entender que a Segunda Guerra Mundial deixou marcas muito profundas em toda a configuração espacial do continente europeu. Após o seu fim, em 1945, em agosto de 1945, as fronteiras europeias mudaram, assim como os aspectos sociais, políticos, econômicos, fazendo a Europa empreender uma reorganização do seu espaço até atingir a forma como está hoje, a forma atual. As alterações mais significativas das fronteiras europeias no contexto pós-guerra ocorreram nos países da Europa Central, ali Alemanha, França, Reino Unido, e do leste europeu, naqueles países que faziam parte da ex-União Soviética, as províncias bálticas, toda aquela região ali, né? Onde a expansão do exército alemão foi mais intensa e também significativa, levando a uma fragmentação territorial e, como consequência, a perca do território de diversos estados europeus. Bom, nessa imagem nós temos como que era o continente europeu até 1914, ou seja, até antes da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos fazer uma retrospectiva histórica, né, analisando aqui o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano, e só então nós vamos fazer aí uma retrospectiva de como ficou o continente europeu a partir da Segunda Guerra. Então vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico, sobre a consolidação e também sobre a fragmentação do território europeu. Durante os séculos XVIII e XIX, os territórios europeus apresentavam uma configuração diferente daquela que tem atualmente. Foi nesse período que a Itália e a Alemanha se unificaram e consolidaram como países, né? Essas alterações territoriais perduraram durante um bom tempo. E as duas guerras mundiais tiveram grande influência nesse processo. Vamos fazer uma retrospectiva rapidinho, né, pessoal? Vamos lembrar um pouquinho. A Alemanha começou seu processo de industrialização no final do século XIX, a partir de 1882, quando o Reino da Prússia e os demais reinos de onde hoje faz parte da Alemanha, eram 28 reinos, eles se uniram para formar a Alemanha da forma como bem próximo do que o que nós conhecemos hoje. A Itália da mesma forma, eram vários reinos, né, que se uniram para formar o que é hoje o país, né, a Itália. Até o fim da Primeira Guerra, estavam estabelecidos na Europa 3 impérios diferentes, o Austro-Húngaro, o Otomano e o Império Russo. Bom, pessoal, isso aqui é a imagem de 1949, né, de como que ficou a Alemanha depois da Segunda Guerra. Observe que já é bem diferente daquela outra imagem que nós vimos. Vamos falar um pouquinho sobre o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro formou-se no século XIX e manteve-se até o início do século XX. Abarcava os reinos da Áustria, da Hungria, além de parte de outros territórios como Alemanha, Itália, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Ucrânia, Sérvia, Croácia, Bósnia e Romênia. Esse império esteve diretamente envolvido nos conflitos da Primeira Guerra Mundial, pois o assassinato de seu arquiduque, Franz Ferdinand, no ataque de Sarajevo, foi o estopim desse conflito armado, do qual o Império Austro-Húngaro saiu derrotado. Com o fim da Primeira Guerra, o Império perdeu diversos territórios e foi dissolvido. Restaram da sua formação original só os 2 principais países independentes, a Áustria e a Hungria. Toda essa região em vermelho que vocês estão observando no mapa aqui representava o que era o Império Austro-Húngaro, pessoal. Falar agora do Império Otomano. O Império Otomano teve origem turca e surgiu durante o século XII e expandiu-se para a costa norte africana, parte da Ásia Menor e da Península Arábica e do leste europeu,
na região do Cáucaso e também na região dos Balcãs, aquela região onde depois se formou a Iugoslávia. Sua dissolução ocorreu no período entre guerras, após o seu enfraquecimento na Primeira Guerra, quando se aliou ao exército alemão. Derrotado nos conflitos, teve de entregar diversas áreas de seu domínio, principalmente no Oriente Médio, que passaram a ser controlados tanto por franceses quanto por ingleses. Pessoal, nessa imagem vocês conseguem perceber toda a extensão que era o Império Otomano. Nessa região aqui, ó, vocês conseguem observar onde é a atual Turquia. A separação aqui do Mar de Mármara, né, o Estreito de Dardanela e Bósforo, da Turquia europeia, da Turquia asiática. Como o Império Otomano teve longo período de existência, diversas áreas europeias ficaram sob o domínio, né, por diferentes períodos, em diferentes épocas. Vamos falar agora do Império Russo. O Império Russo formou-se no século XVIII e estendeu-se pelos continentes europeus, asiático e americano. Isso mesmo, pessoal. O Alasca pertencia ao Império Russo. As influências do Império Russo foram mais significativas em áreas da Ásia Central e do extremo leste europeu, como os países da Europa eslava, a Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Polônia, Moldávia, Ucrânia, além da Finlândia. A queda do Império Russo só ocorreu em 1917 com a Revolução Bolchevique, ou a Revolução Soviética, quando o czar foi deposto. O imperador do Império Russo, né, o grande governante do Império Russo, tinha o título de czar. Ele foi deposto, toda a sua família foi morta, e foi instituído no país um sistema socialista, dando origem à União Soviética. Então, durante esse período, que começou aí, com o grande revolucionário Vladimir Lenin, em 1917, que foi até 1924, quando Stalin tomou o poder, né, e passou a um socialismo stalinista na região onde era o Império Russo. Isso aí se propagou, né, no período ali entre guerras e continuou no período pós-Segunda Guerra Mundial e foi até 1991. Além das alterações das fronteiras europeias, a Segunda Guerra Mundial trouxe consequências econômicas, tanto para os países diretamente envolvidos nela, quanto aos envolvidos indiretamente, pois todos os países tinham relações econômicas entre si. Nessa imagem aqui, pessoal, nós estamos vendo o Império Russo. Olha que gigante que vocês conseguem ver, né? Eram quase 25 mil quilômetros quadrados. Se estendia desde o Alasca, na América, passando por toda a Sibéria Asiática, né, aquela região ali próximo do extremo leste da Ásia, até a região europeia, onde hoje é Moscou. Essa aqui é a imagem da União Soviética, né, que foi dissolvida em 1991, e os 15 países que faziam parte da União Soviética. Pessoal, vamos entender as implicações populacionais da Segunda Guerra Mundial. Olha, é bastante difícil contabilizar as perdas humanas nos conflitos decorrentes da Segunda Guerra. Dados históricos estimam um total de aproximadamente 47 milhões de pessoas que foram mortas durante o conflito. Pessoas que estavam envolvidas direto ou indiretamente nos conflitos armados. Alguns materiais chegam a falar em 60 milhões. Né? Alguns materiais ainda acrescentam cerca de 20 milhões de mortos por consequência da bomba atômica, 6 milhões de mortos de judeus e assim por diante. O que equivale a aproximadamente 7% da população mundial. Evidentemente, as maiores baixas da Segunda Guerra foram observadas nos países europeus, porque a Europa foi o epicentro da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava envolvida diretamente na Segunda Guerra Mundial. Os países que apresentaram as maiores baixas militares e civis durante a Segunda Guerra foram a União Soviética, a Alemanha, a Polônia. Essas baixas na população tiveram reflexo na estrutura etária dos países europeus envolvidos na Segunda Guerra. Nessa imagem nós conseguimos perceber, né, essa imagem é uma pirâmide etária, ela mostra uma desproporção populacional entre homens e mulheres, pois a participação dos homens era maior que a das mulheres, e depois da guerra isso mudou.
né? Então, há sim uma lacuna muito forte, como vocês podem perceber aqui, entre a população masculina e feminina em idade adulta, principalmente entre 20 e 40 anos. Observe aqui no gráfico, olha, que o lado masculino, tá vendo? Decresceu bastante, afilou muito, gerando graves consequências para o continente europeu. Teve impacto na disponibilidade de mão de obra, no mercado consumidor, além de afetar drasticamente a taxa de natalidade dos países. A grande perda populacional representou mais um desafio para os países europeus no contexto pós-guerra. Sem mercado consumidor, sem grande disponibilidade de mão de obra, a Europa estava sofrendo mudanças, as quais podem ser sentidas até os dias de hoje, até os dias atuais. E aqui eu vou fazer um parênteses, pessoal, rapidinho, com a nossa atual crise, né? Essa pandemia, essa quarentena. Estima-se que o Brasil vai demorar alguns anos para poder se recuperar economicamente dos efeitos dessa pandemia. Ela tem o que? Ela começou em março, né, o efeito da quarentena, né, nós estamos em junho, estima-se que ela deve ir até agosto, talvez setembro, né, ou seja, 5, 6 meses, e deve abalar a economia do Brasil por alguns anos. É o que dizem os especialistas. Pois é, a Europa ficou em guerra de 1939 a 1945. Ou seja, 6 anos. 6 anos de economia parada. 6 anos com o mercado consumidor afetado, com produção agropecuária parada, com quase todas as atividades de indústria e de comércio parado, né? Isso gerou várias implicações econômicas. Além das perdas populacionais, a ocorrência da guerra trouxe reflexos econômicos para a pandemia. É claro que havia uma movimentação econômica, como por exemplo a indústria militar, né? A produção de armas, a produção de equipamentos, a produção de armas químicas que foram utilizados durante os conflitos, tudo isso havia, contudo foi muito pouco. Os impactos na economia foram muito significativos, foram muito fortes. Os investimentos externos no projeto de reconstrução do território europeu permitiram uma rápida recuperação econômica, que na década de 1970 já mostrava a diversificação e recuperação. Então, demorou um pouquinho de tempo, né? De 1945 até 1970, observe que tem uma lacuna aí de 25 anos para poder se recuperar. É possível perceber, pessoal, nesse gráfico aqui, né, 3 grupos de países diferentes. A Áustria, a Alemanha, a França e Reino Unido conseguiram um grande crescimento econômico e uma rápida recuperação. Já a Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha teve um crescimento intermediário, enquanto que Bulgária, Hungria, Polônia e a Iugoslávia teve um crescimento modesto, teve um crescimento mais tímido. É interessante a gente analisar que esses países, né, como a Iugoslávia, por exemplo, voltou a ter graves conflitos durante a década de 1980. Aqui tem um pequeno excerto, né? Uma pequena tirinha que eu tirei do material de vocês podem estar pausando o vídeo para ler com calma, que explica as consequências econômicas da Segunda Guerra, tanto no capital humano, quanto na destruição do próprio continente, dos próprios países, né, que seria o capital físico, né, a redução dos estoques, tanto de mercadorias como produções agrícolas e assim por diante. Tudo isso gerou consequências muito graves para o continente europeu. Mas e aí, teve reconstrução? É claro que teve. Por mais trágico que possa parecer, sempre que tem uma situação parecida com essa, o Estado canaliza os seus investimentos para a reconstrução da sociedade. Isso é muito interessante. Isso faz com que a recuperação seja mais rápida. Você alia aí o papel do Estado diretamente envolvido nessa reconstrução, mas tem ainda, né, o investimento de capital externo, ou seja, outros países, e aí entre a figura dos Estados Unidos, né, investiram muito na Europa para a sua reconstrução. E aqui eu vou citar para vocês o Plano Marshall, que foi um plano de ajuda econômica promovida pelos Estados Unidos para a recuperação dos países europeus. Não foi só o Plano Marshall não, pessoal. Para quem se lembra da conferência de Bretton Woods, em 1944, teve o FMI, teve o BIRD, né,
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que hoje é conhecido como Banco Mundial, eles também participaram. Mas o principal plano foi o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Foi uma ajuda em dinheiro para a reconstrução dos países afetados diretamente pela guerra. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, tem os países que receberam ajuda diretamente do Plano Marshall. Tá? O George Marshall, que era o ministro de Estado lá dos Estados Unidos durante o governo do presidente Henry Truman, ele que bolou esse plano, né? No primeiro momento contava aí com 17 bilhões de dólares. Se hoje 17 bilhões de dólares já é muita coisa, tentem imaginar durante a década de 1940 e 1950, né? Bom, pessoal, essa aula ficou um pouco mais longa, porque eram muitas informações. E também nós trabalhamos 2 módulos, né? Enfim, chegamos ao final. Não se esqueça aí de deixar o seu comentário, de curtir, de fazer o resumo e depois resumo manuscrito, né? E me enviar para a gente estar aí atribuindo a sua nota, tá? Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!